Esse é mais um devocional do Temor e Tremor. Nós estamos no episódio da conversão de Saulo. Então, pegue sua Bíblia e abra no capítulo 9. Nós leremos hoje do versículo 10 até o versículo 19, a continuação da conversão de Saulo. Eu sou Maíli Mesquita e estou aqui para refletir com você. Acompanhe comigo a leitura de hoje. Versículo 10. Havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe disse numa visão: Ananias. Ele respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe ordenou: Levanta-te, vai à rua chamada direita e procura na casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando agora. E viu numa visão um homem chamado Ananias entrar e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, ouvi de muitos acerca desse homem quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui está autorizado pelos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis e israelitas, pois eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário sofrer pelo meu nome. Ananias foi, entrou na casa e, impondo as mãos, disse: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que voltes a enxergar e fiques cheio do Espírito Santo. Logo caíram-lhe dos olhos algo como escamas, e ele recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado, e, tendo se alimentado, fortaleceu-se. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. O Senhor apareceu ao seu discípulo chamado Ananias. Por seu intermédio, ele completaria então a obra de instruir a Saulo, a obra que Deus começou aparecendo a Saulo pessoalmente. Cristo ele lança mão de instrumentos humanos para esse serviço, e ele levanta então Ananias. E Ananias recebe essa ordem do Senhor de ir a certo endereço procurar Saulo e ministrar a ele. O discípulo recebe a mensagem já fala sobre uma visão que o próprio Saulo estava recebendo de que Ananias chegaria lá e imporia as mãos na cabeça de Saulo. E Ananias está, sim, receoso. Por quê? Porque com certeza Ananias sabia da comissão que Saulo recebera de ir perseguir os cristãos em Damasco. E talvez Ananias até tenha orado para que Deus, com sua mão, parasse Paulo e a perseguição, mas ele talvez não teria imaginado de que Deus responderia a sua oração convertendo a pessoa de Saulo. Obediente, Ananias então vai para a casa onde Saulo está hospedado. Tenho certeza que ele foi na fé. E essa fé, tão pura e genuína, é muito bem expressa em sua obediência. Por quê? Porque, primeiramente, Saulo não era uma pessoa benquista. Ele era o perseguidor. Mas ele chega como obediente à voz de Deus, mas também com graça. Ele saúda Saulo como irmão Saulo. E com a imposição de mãos de Ananias, Saulo então é curado da cegueira e depois batizado na água e começou a operar e a cooperar, na igreja e na obra como nós conhecemos. A partir do verso 10 ao 14, observamos como Ananias ele parece que está explicando para Deus a dificuldade que ele tem de enxergar Paulo com graça, de se mover para Paulo como uma figura que necessita então da sua intervenção, do seu cuidado. Então ele explica, como se Deus não conhecesse a figura de Paulo, né? Mas ele explica para Deus que ele é um perseguidor e que para ele realmente é difícil. E Ananias está sendo sincero, como muitos de nós somos também, e temos dificuldade de expressar o evangelho para pessoas que são muito endurecidas ou que de uma forma nós já entregamos para Deus. E a gente não vê como, ou com qual meio, e nem mesmo como estender essa graça, mesmo que nós tenhamos consciência da graça de Deus. Então, Ananias, ele acha difícil considerar que Paulo possa ser solucionado. Mas a graça divina alcança a todos. E o ensinamento da passagem, do versículo 10 ao 14, é justamente isso. Que a graça divina ela é para todos, mesmo aqueles que nós olhamos e não conseguimos encontrar um jeito de perfurar esse coração endurecido. Mas o Espírito Santo é poderoso de todas as formas. E os melhores servos de Deus, geralmente, eram pessoas que pareciam sim também ser
fora do alcance de Deus, fora do alcance dessa graça. Saulo é essa figura. A figura de que a graça ela é poderosa sim, para mudar a personalidade, mudar o perseguidor em perseguido, o que fazia sofrer em sofredor. E se nós tivéssemos o olhar de Cristo, nunca consideraríamos ninguém pecaminoso demais ou endurecido demais para essa graça tamanha salvadora, que é revelada na pessoa de Cristo. E Cristo é quem derruba, é quem cega a Saulo para que ele veja quem ele é. E aqui reside mais um princípio que nós temos que entender, de que nós como instrumentos de Deus, nós não temos essa capacidade realmente de converter as pessoas. Mas quando nós não deixamos ser usados por Deus, quando nós obedecemos o ID, a comissão que o Senhor nos dá, Ele é eficaz, Ele é poderoso. Cristo é manifesto e Ele é quem quebranta os corações. É o Espírito Santo que quebranta esses corações, trazendo a pessoa de Cristo para ser conhecida, a sua obra, o seu sacrifício, a salvação. Outro princípio que nós podemos ver a partir dos versos seguintes é que Deus separa sim, aí nós temos aí o serviço, o chamado de Paulo, que ele diz, este é para mim um vaso escolhido. Né? O mundo é o campo em que Deus opera e ele está cheio de instrumentos. Nós somos instrumentos, assim como Saulo também seria esse instrumento nas mãos do Senhor para também levar essa mesma graça e esse evangelho que Ananias então vai entregar a ele por meio das suas mãos, do seu acolhimento e de chamar Saulo de meu irmão, Saulo também irá levar, agora como Paulo, posteriormente a isso, levando para os gentios a mesma graça, o mesmo poder do evangelho. Se coloca como um servo. Nós então entendemos que somos servos de Deus, nós somos gratos por aquilo que Ele fez, nós queremos servir a Deus com as nossas vidas. Para quê? Para testificar e testemunhar aquilo que Ele fez em nós. Jesus diz, né, a Ananias que ele vai entender o que é o sofrimento e o serviço. Eu vou mostrar o quanto ele deve padecer pelo meu nome. É isso que ele diz. Em um mundo imperfeito como este é, caído, não podemos imaginar que nós passaremos a nossa vida sem dificuldade, principalmente quando nos convertermos. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Quando nós sofremos por causa das nossas próprias falhas, isso não é surpreendente. É isso que Pedro fala, né? Não que adianta ficar reclamando dos nossos próprios pecados, das consequências dele. Mas quando nós sofremos a perseguição por nome de Cristo, pelo Evangelho, isso é motivo de alegria, porque nós estamos sendo fiéis e justos a essa obra que ele nos entregou. E chegamos a um ponto de graça, ao ponto que todo evangelista deveria ter, é o ponto de contato. Assim como Cristo que toca nos leprosos, pois é, aqui agora Ananias toca no perseguidor. O perseguido toca no perseguidor, sem medo, mas cheio de graça e obediência. Quanto valeu a Saulo, então, o toque amistoso e gracioso de Ananias? E a sua voz, então, chamando-o de irmão? Foi motivo de alegria para o perseguidor ser chamado de irmão, depois de tudo que fez, da morte de Estevão. Saulo soube que os cristãos amavam de verdade, pois sabereis que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. É só dessa maneira que a obra cristã pode ir adiante. As pessoas necessitam mais de nossa simpatia, da nossa graça, da graça do evangelho, claro, sem, como nós aprendemos nos outros capítulos, sem passar a mão no pecado, batendo no pecado, mostrando a verdade como Pedro fez em seu discurso. Mas os pecadores precisam de um caloroso aperto de mão, de um olhar quente da graça de Deus e não frio do moralismo. O que aprendemos, portanto, nesse devocional? Primeiro, que a graça de Deus ela é suficiente, poderosa para salvar qualquer pessoa pecadora, do coração mais endurecido que você possa pensar. A pessoa, justamente essa que você está na mente agora, de que você acha que, não, essa pessoa ela nunca vai se converter, eu não consigo. Ou talvez você pense assim, Senhor, eu não vou até essa pessoa porque eu não tenho capacidade intelectual, ou talvez não tenha capacidade moral, ou não tenho capacidade nenhuma espiritual para falar com ela. Mas não é você que vai. O outro princípio é que Cristo já prepara a pessoa, o coração. Saulo já estava orando e Cristo diz isso para Ananias. Ele está orando agora. Ou seja, eu estou preparando.
Deus nos move a pessoas que nós nem imaginamos, que talvez para outras sejam muito difíceis de lidar, mas que Deus nos escolhe para ir até determinada pessoa e falar da palavra, levar o evangelho. O ponto é que Deus escolhe essas pessoas. Ele escolhe vasos e servos, ele separa pessoas para determinadas atitudes, determinados serviços. Ananias, e assim também como Saulo, aqui expresso no texto, são separados para determinadas funções. Ananias, ele é separado por Deus, chamado por Deus nesse momento aqui, ele entra aqui nessa história para falar ao perseguidor da igreja. O principal algoz do momento é Saulo. E Deus deu a ele essa oportunidade de levar ao mais temido, ao perseguidor, a graça, o evangelho. Saulo deu a ele a honra de sofrer pelo nome de Cristo. Às vezes você pode não ser um grande evangelista ou um grande missionário, mas talvez você tenha que levar uma única palavra a uma pessoa. E essa pessoa sim será um grande missionário. Mas ele então quem é o maior? Não há o maior no reino de Deus, senão aquele que se humilha, senão aquele que obedece. Quando nós cumprimos nosso papel, nosso serviço na obra de Deus, de levar o evangelho, a grande comissão que Cristo nos deixou, nós somos os maiores no reino de Deus. Quando nós obedecemos, quando nós somos servos. Outro ponto que nós temos aqui é de como nós devemos levar esse evangelho, falar sim de inferno, mas o mais importante, de levarmos a graça, o aperto de mão. Esse é um princípio muito importante. Será que nós temos tanto apegado ao nosso moralismo de apontar o erro ou de discutir pautas porque nós queremos mostrar que nós somos ainda uma igreja relevante culturalmente e esquecemos que temos que ser relevantes como sal e como luz, dando sabor à nossa terra, sabor a este mundo por meio da graça, do amor, do aperto de mão, da compaixão, porque Cristo se movia em íntima compaixão. Nós possamos hoje aprender isso. Que a graça é poderosa, que nós somos separados por ela, separados por Deus para exercer um serviço na obra e no grande propósito de Deus. E que nada melhor do que estender a mão para quem está no escuro, chamar de irmão aquele que nem sabe ser amado. Oremos. Santo Deus e Pai, vai agora, Pai, até aquelas pessoas que estão, ó Deus, indecisas, que não sabem, ó Deus, o que serviu ou aonde serviu na Tua obra. Vai, ó Deus, até essas pessoas e as move, ó Deus, nos move, a mim também, a andarmos, ó Pai, em obediência, assim como Ananias, levando a Tua graça, estendendo a mão, para que outros, assim como Saulo, possam, ó Deus, entender o Teu amor, a Tua graça, o Teu perdão e cumprir o Teu propósito. Que nós possamos entender que não somos nós que temos o poder para converter os corações, mas o Teu Santo Espírito, a pessoa de Cristo. Pai Santo, eu oro também, ó Deus, para que nós possamos ser, ó Deus, mais graciosos. Se nos apartarmos, ó Deus, da correção, apartarmos, ó Deus, da verdade, do confronto ao pecado, do arrependimento, mas estendendo a mão, ó Deus, assim como o Senhor fez, tocando em leprosos, tocando em pecadores, ó Pai, como o Senhor nos tocou. É isso que te agradecemos e te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. E não esquece de compartilhar esse devocional, de comentar aqui embaixo o que é que você achou, de seguir a gente lá no Instagram, aqui no Spotify, no YouTube, a gente está em todas as plataformas. E claro, de orar por nós. Fiquem com Deus e